pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então falar um pouquinho sobre eletrônica industrial, Nessa primeira aula nós vamos conhecer alguns componentes que são classificados como semicondutores, O nome semicondutor vem, dessa capacidade desses elementos ou desse material, de ser tanto isolante quanto condutor, Depende de alguns fatores que ele é submetido, ele vai ser então um condutor ou um isolante, Então a definição fica que alguns materiais, possuem a capacidade de alterar as suas características de condutividade e isolante, dependendo de alguns fatores, que pode ser temperatura, Ele pode alterar essa função dele, Esses materiais damos o nome de semicondutores, Os materiais mais utilizados para esses componentes é o silício e o germânio, Sendo o silício um dos principais, Então é um tipo de material que tem essa capacidade, dependendo da temperatura ou de outros fatores, de conduzir ou isolar, Então o silício ele é um dos materiais mais utilizados para a produção de componentes eletrônicos, Então você ouve muito falar do Vale do Silício, Então para que esse tipo de material ele mude, por exemplo, mude de isolante para condutor, existem dois fatores, um chamado de dopagem, e a temperatura. Então o que é a dopagem? A dopagem consiste na adição de outra substância, Tem outro material, outra substância sendo adicionada ao silício, que vai fazer com que ele mude essa característica dele de isolante para condutor. E outra é a temperatura, A temperatura ela também é um fator que pode alterar essas características do silício, fazendo com que ele tenha elétrons livres dependendo da temperatura e com isso ele possa conduzir a corrente elétrica. Então veja que o semicondutor está meio que ligado intimamente aí com o silício. Vocês vão ver que a maioria dos componentes produzidos são produzidos de silício, um material realmente muito importante para essa área da eletrônica. O primeiro semicondutor que nós vamos ver é o diodo. É muito utilizado na eletrônica, Você vai encontrar aí esse tipo de elemento que é produzido tanto com silício ou com germânio, O material do que é feito o diodo. Ele é aplicado em diversos equipamentos. Então multímetros elétricos usam diodo, televisores, celulares, carregadores de celulares, e muitos outros componentes, equipamentos eletrônicos que utilizam esse semicondutor, Existe uma infinidade, vários tipos de diodo, mas o mais comum são dois, o diodo retificador e o diodo emissor de luz, que nós conhecemos por LED, Nós estamos aí numa era da aplicação em massa, nos equipamentos de LEDs, por ser melhor do que a luz incandescente, gastar menos energia, ser uma lâmpada fria, Então você veja que o LED ele é um diodo, ok? Muito bem, quanto ao diodo retificador, a função dele já diz, ele é um retificador, por quê? Porque ele é muito utilizado para transformar a corrente alternada que nós conhecemos, a nossa corrente da nossa rede, em corrente contínua, que é a corrente que tem apenas o sinal positivo, positivo e 0 volts, Por que ocorre isso? Por que ele consegue fazer isso? Porque o diodo ele permite, ele permite o fluxo de corrente em apenas um sentido, Então vamos entender um pouquinho. Olha só, o diodo ele possui dois terminais, Um terminal chamado de anodo e outro de catodo, ok? Ele tem a capacidade de conduzir corrente apenas no sentido do anodo para o catodo. A corrente o inverso, ele não deixa, ele bloqueia, ele não deixa a corrente passar. Isso faz com que ele possa retificar uma onda senoidal, ou seja, uma corrente alternada ele vai passar só para um lado, Então de repente só o sentido positivo, a volta que é o negativo, ele não vai deixar passar. Ele consegue retificar e transformar então uma energia alternada em uma energia contínua, uma corrente contínua, Então é muito aplicado aí em fontes retificadoras,
você vai ver muito esses diodos sendo aplicados em faróis de carro, né, como LEDs, né, e assim por diante. Tá bom? Bom, e existe então aí duas formas, né, de se instalar o diodo, né, que nós chamamos de polarização reversa ou polarização direta. O que quer dizer isso, né? Quando é uma polarização reversa, quer dizer que eu vou conectar, né, eu vou conectar aí o diodo, né, ou seja, a parte negativa, o terminal negativo do diodo, que é o catodo, né, eu vou conectar isso no polo positivo da fonte, né? Enquanto que o terminal positivo do diodo, que é o anodo, eu vou conectar no polo negativo da fonte. Então, por isso que é uma polarização reversa, ou seja, o diodo está ao inverso da fonte, né? Com esse tipo de polarização, eu não vou ter, então, fluxo de corrente. Mas quando que eu vou aplicar isso, né? Existem muitos tipos de instalações, né, em circuitos eletrônicos que eu tenho que, num sentido, bloquear a corrente, né? Isso, é claro, você vai conhecer num curso de eletrônica, mas existem momentos que eu preciso bloquear a corrente. E se eu polarizar ele de forma reversa, ele não deixa a corrente circule naquele sentido. Okay? Por isso eu posso sim utilizar a polarização reversa, né? O segundo tipo de polarização é a direta, né? Nesse caso direta eu vou instalar o diodo com a fonte em que o positivo da fonte está no terminal positivo do diodo e o negativo da fonte no terminal negativo do diodo. Nesse caso, eu tenho fluxo de corrente, né? Claro, só num sentido, sempre eu vou ter fluxo de corrente do anodo para o catodo, nunca no sentido catodo-anodo, né? E isso é muito utilizado para montar fontes retificadoras. Por quê? Porque eu tenho a passagem apenas do sinal positivo, o sinal negativo não vai circular. Portanto, eu retifico aquela onda senoidal e eu consigo ter dela só o positivo, né, e não o negativo. Portanto, a gente deixar claro, né, em qualquer tipo de instalação de diodo, que o próprio diodo ele tem uma queda de tensão, né? Ele existe nele uma resistência que vai te dar uma queda de tensão que gira em torno aí de 0,7 volts para o diodo, né? Então a gente tem que considerar isso se acaso você for querer calcular a corrente, por exemplo, num circuito que tem o diodo ele tem uma resistência que vai gerar uma queda de tensão de 0,7 volts, beleza? Muito bem. Um segundo semicondutor extremamente utilizado, né, na área da eletrônica é o que nós conhecemos como transistor, né? Os transistores eles são extremamente utilizados, né, para chaveamento, né, para amplificadores, tá? E é um componente que tem uma forma de trabalho basicamente simples, né? E também é produzido aí por silício ou germânio, né? Bom, vamos entender um pouquinho como é que funciona então esse componente que é muito utilizado em fontes chaveadas, por exemplo, né? Ele pode ser utilizado como um interruptor, né? O nosso transistor ele tem geralmente três conexões, né? Três terminais, né? Com funções definidas. Ele tem um terminal que é a base, ok? Que é responsável por ativar o transistor, né? Ele tem um terminal que é o coletor, né? Nós chamamos de perna positiva, nós vamos conectar o sinal positivo no transistor, né? E ele tem uma outra perna que é o emissor, que é a perna negativa do transistor, né? O funcionamento básico, né, desse componente nós podemos pensar da seguinte forma, né? Se eu tiver um sinal positivo no coletor, né? Quando eu tiver uma corrente aplicada na base, ele vai permitir que esse sinal passe para o emissor. Então veja que é praticamente uma chave, né? Ora, se eu tenho um sinal no coletor e não tem nenhum sinal na base, é como se fosse um contato aberto ali, né? Quando eu aplicar uma corrente na base, é como se o contato fechasse e aquele sinal que estava no coletor, ele vai para o emissor, né? Então, com essa forma de operar, né, se aplica esse componente em vários circuitos eletrônicos, né,
o nosso componente que nós chamamos de transistor, tá? Também é um semicondutor. Então, lembrando que essa aula nossa é para nós conhecermos quais são os semicondutores. Nós vimos um que é o diodo, e agora estamos vendo o segundo semicondutor, que é o transistor, né? Ok? É bom até fixar que os semicondutores, na sua maioria, são produzidos de silício, né, ou germânio, tá bom? Existem aí dois tipos de transistores, né? Chamamos de transistores NPN e transistores PNP, né? A construção e os materiais são iguais, né? Porém, a construção interna são bem diferentes, tá? Vamos conhecer qual que é essa diferença, então, do NPN para o PNP. Bom, a diferença está na seguinte forma, está na instalação desse componente, como instalar ele, né? Um transistor NPN, ele vai ter a tensão positiva no terminal e tensão positiva na base, ok? Então, ó, o NPN, ele tem tensão positiva no terminal coletor e na base, né? Enquanto que o transistor PNP, ele tem tensão positiva no emissor e tensão negativa na base. Então, essa é a diferença de instalação, né? Claro que isso vai mudar um pouquinho a forma dele funcionar. Mas o PNP para o NPN, a diferença é essa, é o sinal que eu tenho no coletor e na base, né? Então, voltando, né, o NPN eu tenho positivo no coletor e positivo na base, enquanto que o PNP eu tenho positivo no coletor e negativo na base, né? O emissor é a saída do nosso transistor, né? Então sempre vai ter uma saída, pode ser amplificado ou pode ser apenas um transistor para chavear aí e fechar um contato, tá bom? Só para vocês conhecerem os dois tipos de transistores, né? O NPN e o PNP. Falando um pouquinho mais sobre o transistor NPN, né? Como o transistor é um equipamento elétrico, né? Um componente elétrico, é claro que vão ter grandezas envolvidas nesse componente que são grandezas elétricas, né? Nós estudamos isso há umas aulas anteriores, né? Então eu vou ter nesse transistor uma corrente de base, né? Nós já vimos, né? Vou ter uma corrente de coletor e vou ter uma corrente de emissor. Ora, se eu tenho corrente, eu vou ter uma tensão. Eu tenho uma tensão de base, né? Uma tensão do coletor e uma tensão do emissor. Ok? Existe uma outra grandeza envolvida no transistor, que é o ganho, né? Ele é sempre representado pela letra grega, o beta. Ok? O ganho é o quanto esse transistor consegue amplificar a corrente do coletor quando ela for para o emissor, né? Geralmente esse ganho é 100, muitos dos nossos transistores que nós encontramos, o ganho é 100. Ou seja, ele consegue amplificar, né, a corrente que vem do nosso coletor no emissor. Isso em função do ganho, né, que é representado pela letra beta. Bom, o tema que nós vamos agora tratar, né, não é mesmo um semicondutor ainda, mas com certeza esses tipos de equipamento, esse componente, ele tem vários semicondutores aí na sua construção. Vamos falar um pouquinho sobre chaves de partidas eletrônicas, né? Existe uma necessidade, né, na partida de um motor para que você consiga que ele parte de forma mais suave possível, né? Isso por quê? Para evitar que ocorra picos de tensões, né, na rede, isso possa prejudicar os componentes instalados naquela rede. Então é importante que você tenha controles, né, de partida para que essa partida seja suave e não ocorra esse pico de tensão exagerado que pode danificar o teu sistema, né? E um desses, da forma de fazer isso é através das chaves de partidas eletrônicas, também chamadas de software starters, né? Essas partidas suaves, ou seja, traduzindo isso, né, são partidas suaves, software starters é partida suave, né? Esses componentes, eles fazem isso, são exatamente para você proporcionar aos motores uma partida suave, né? Para que proteja o sistema desse, vamos supor, desse arranque, né, que pode provocar um pico de tensão na rede. Então as vantagens nesses componentes, né, na instalação dos componentes para o sistema como eu falei, evita os picos de corrente, né, que é importante para a rede, né? Ele limita a corrente de partida para que a corrente não seja muito alta.
E com isso ele não provoca trancos no sistema, né? E também eu posso ter paradas suaves, né? Não só partida, mas como parada. As desvantagens, é claro, né? Ele reduz o torque de partida, o motor fica um pouco mais fraco na partida, né? E também ele possui retificadores de controle de silício que provocam um pouquinho de perda de potência, né? Se eles ficarem ligados ao circuito após a partida. Então, são algumas desvantagens. Mas se aplica a esse tipo de componente em muitos sistemas em que o motor ele parte com carga, né? Ele parte acoplado a algo que é pesado, e essa partida tem que ser controlada para não gerar uma corrente tão alta que possa prejudicar o teu sistema, né? Então essas são as chaves de partidas eletrônicas, né? A software start é partida suave. Bom, um outro componente muito utilizado, né, na instalação de motores elétricos são os inversores de frequência, né? Podemos dizer que a que nós vimos agora há pouco, a chave de partida eletrônica, né, a partida suave, ela tem uma limitação que ela é para partida, né? Enquanto que os inversores eles são mais, são mais flexíveis, né? Eu consigo ter mais acesso a mais grandezas, né? E consigo alterar mais, né, a questão do nosso sistema. Bom, pensando em motor, né, inversor de frequência quer dizer que ele atua na frequência. Ora, se eu conseguir variar a frequência de um motor, eu consigo variar a velocidade dele. Então, o inversor de frequência faz isso, ele atua na frequência, né? Como que ele faz isso, né? Nós chamamos de atuação PWM, que nada mais é do que você ficar ligando e desligando algo bem rápido. Mas imagina uma analogia bem básica, né? Vamos pensar que você tenha uma torneira, né? E você quer encher um balde de água, né? Você, ao invés de abrir a torneira e deixar aberto, você fica abrindo e fechando bem rápido, mas numa velocidade, claro, na elétrica, uma velocidade que você não consegue nem perceber esse fechamento, essa abertura. Com isso, eu consigo controlar a frequência daquele sistema. É isso que o inversor faz. Ele, através dessa modulação PWM, que é ligar, desligar bem rápido, ele consegue, então, aumentar ou reduzir a frequência. Com isso eu consigo aumentar ou reduzir a velocidade do meu motor, tá? Então, o inversor de frequência é muito aplicado para isso. Além dele ter outras funções, eu posso aplicar para ter uma rampa de partida suave, eu posso ter uma rampa de descida suave, desligamento suave. Então ele tem outras aplicações importantes para o sistema, né? Então, basicamente, para nós trabalharmos a partida de um motor de forma eletrônica, né, eu tenho a chave de partida suave, que é a software start, e tenho os inversores de frequência. São equipamentos eletrônicos para eu poder controlar os meus motores elétricos, né?